Tá tudo certo agora, gente? Podemos gravar? Bora lá então! Ótima noite! Estamos aqui no TBcast, um podcast para você que é empreendedor, que quer empreender com os melhores, porque aqui nessa mesa, só senta os melhores. E hoje eu tô com duas pessoas maravilhosas, porque são da Zaros Escola de Negócios, e eles vão trazer tantas novidades para você, destravar aí essa mentalidade sobre marketing, sobre objetivos, estratégias. Sabe essa confusão que a gente tem? Onde eu faço o meu marketing? Como que eu preciso fazer esse meu marketing? Quem não teve esse problema? Quem não teve problema com agência? Levanta a mão aí, né? Então, eu vou trazer aqui os melhores para destravar tudo isso, para ensinar vocês a um caminho e direcionar vocês para ter resultados extraordinários. Eu nem sei como vou apresentá-los, está aqui, eu escrevi, mas eu fiquei assim, melhor de tudo, são coordenadores, são consultores, Zaros Escola de Negócios, mas eu estou aqui com o Anderson Zanchini, um grande amigo, depois um dia a gente faz um podcast para falar da nossa trajetória. Tem história, muitos encontros. Gente, ele é estrategista de marketing, personal brand, eu acho chique isso, né? Professor e coordenador da Universidade Exanc, é isso? Consultor empresarial em planejamento estratégico de marketing, trainee de marketing pessoal. Nossa, eu tô chique hoje. Tá demais, tá falando certinho. Diretor de marketing da Rede Conceito, gestor de marketing do Kiron Santos, CEO de produtora de conteúdo da Agência Notícias Comunicação. Ufa! Estudante de coach PNL, psicanálise, formação, pós-graduação. Gente! Ele não dorme. Você dorme? Olha, eu durmo porque eu tenho equipe, né? Adorei! Eu tenho uma equipe. Depois que eu fiz o Kiron, eu consegui expandir e consegui estudar e dormir. Adorei! E aí, do seu lado, né? Temos ela, nossa gata, né? Sâmia Cruanes, toda no laranja. Isso dá um up em você, hein? Combinando, né? E ela, publicitária, mestre em comunicação social, professora universitária e pós-graduação durante 20 anos. Vocês estão bem aí. Garota prodígio. Prodígio. Consultora empresarial, trainee de marketing, vendas e atendimento ao cliente, especialista em training dos empresários e líderes, diretora estratégica da Zaros Escola de Negócios, especialista em oratória, master coach, analista comportamental, formação de atendimento ao cliente da Disney, enfim. Mas o melhor desses currículos aqui que vocês não puseram, eu vou bater. Ser quironista. Isso aí. Eu falei já no começo, porque eu tinha esquecido de passar. Quironistas. É isso aí, somos Kiron quironistas. 70, Kiron 53. 53. Meus queridos, sejam bem-vindos e dê aí Gratidão. a boa noite para todos. Gratidão, Simone. Gratidão, pessoal. Hoje é um dia bastante importante para a gente discutir aí diversos assuntos. É um prazer aqui estar do lado do Anderson nessa parceria. Vamos falar a respeito do Ictus também, né, Simone? Isso. Que todos esses conteúdos que a gente vai abordar aqui é com esse propósito de mostrar um pouquinho do que vai acontecer lá. Que delícia. Isso aí, boa noite. Gratidão pela oportunidade de estar com vocês aqui. É assim, a realização de um sonho, poxa, né? Acompanhar a carreira da Simone, da Sami, hoje estar aqui com vocês, assim, tá sendo sensacional. Gratidão. E, gente, é um assunto que hoje eu me interesso muito, eu já sofri muito por esse assunto, vocês sabem disso, acompanha, faz esse trabalho dentro das Zaros também. E talvez eu vejo hoje, tirando uma análise, não vou culpar ninguém, mas simplesmente pela falta do meu conhecimento, eu acabei não tomando decisões acertadas em termos de marketing, né? Então, acho que é bem bacana esse movimento que a Zaros está fazendo, trazendo o Ictus, que um dos objetivos é clarificar para empresários, empreendedores, pessoas afins que querem utilizar do marketing, né, para ter resultados na sua vida e saber discutir de igual para igual.
Não é isso? Eu Exatamente. tô amando já esse TBcast. É isso aí. Então, eu vou ter aqui algumas perguntas que eu quero fazer. A gente vai falar desses objetivos, estratégia, o que e como fazer. E tem uma frase aqui, né? Acho que é uma frase que todo marqueteiro fala, hein? Então, eu quero que vocês desgravidem isso. Quem não é visto, não é lembrado. Até onde as empresas devem e precisam ir no mundo do marketing? Essa pergunta é bem profunda, né? Né? Porque a gente tem aí a necessidade de se mostrar para as pessoas. Um produto, ele só vende se ele tiver uma marca bem posicionada no mercado. Ele vende porque a gente coloca como a comunicação como quarto poder, sabe? Olha. Né? Por que é o quarto poder? Porque é um momento que se tem para se mostrar para o seu público, para quem vai consumir, né, aquilo que você oferece. E é exatamente isso. Se você não elabora uma campanha publicitária com estratégias de marketing, sejam elas online, offline, para levar isso para o público certo, você fracassa. Então, é um universo onde a gente tem que ter total direcionamento de tudo que vai fazer. Então, realmente, você pode até ser visto, mas se você não for visto pelo público certo, você não será lembrado. E E tem aí? que ser visto da maneira correta, é isso, Anderson? Exatamente, ser visto pela maneira correta. Eu sempre falo o seguinte, não é inventar a roda. O marketing, ele torna-se muito mais simples quando você passa a observar. O planejamento estratégico de marketing é muito isso. Analisar a sua concorrência, analisar as pessoas que você se inspira. Então, se a gente for falar de grandes marcas, qual que é o grande segredo delas? É justamente elas se mostrarem pelos motivos certos. Coca-Cola. Coca-Cola, tecnicamente, as pessoas falam, ela nem precisa mais de marketing. Precisa, porque a nova geração vem, a nova geração consome e todos os dias tem pessoas que estão ali. E quando você vê, você lembra, você consome. E isso acontece do pequeno, do médio e do grande empresário, da pequena, média e grande empresa. Então tem que ser visto da maneira certa. E aí eu vejo uma coisa, ele puxou aí a Coca-Cola, me fez lembrar, porque ela traz a inovação constante, porque ela analisa esse mercado constantemente, os seus consumidores, mas mesmo eu não vendo a imagem da propaganda, vamos falar das propagandas, eu ouvindo, eu sei que é a Coca-Cola, Sim. né? Nossa, quando a gente chega nesse ápice, a marca Exato. chega nesse ápice, ele é fantástico, né? E a gente não tem visto muitos jingles por aí, né? De marcas. São poucas as referências que eu tenho hoje em dia de lembrança de jingles. Mas eu quero voltar um pouquinho a esse tema em relação à Coca-Cola, mas lembrar a respeito do leite moça. Quando ele surgiu, foi justamente quando não existia ainda a geladeira. E ele era um leite concentrado para ser misturado com água para ser tomado como leite. Com a evolução, as coisas foram mudando, veio a geladeira, leite, né? Em saquinho, leiteiro, etc. E qual é a função? Se perde o produto? Não, vamos trazer uma nova funcionalidade para ele. Que foi daí que surgiu a utilização do leite condensado, moça, para sobremesas. Uau! Então, quer dizer, eu amplio o meu leque de usabilidade do produto. E não simplesmente descarto. Olha que interessante. Ok, atingir a sobremesa, o que mais pode ser feito com esse leite condensado, com leite moça? Vamos fazer drinks. E aí, sim, começaram a surgir as receitas de drinks. Então, é uma trajetória, Simone, que a gente tem que olhar que toda a tendência... Por que marketing? O que é marketing? Marketing é estudo de mercado, é mercadologia, trazendo para o nosso português. E o que é estudar o mercado? É estudar o comportamento do consumidor. Então, eu tenho que ir na tendência do que o meu público quer. Então, o meu público queria isso lá atrás, atingiu a usabilidade dele e agora eu tenho que encontrar outras formas ou então encontrar outros produtos, né, que seja necessário fazer uma substituição, porque muitas empresas substituíram produtos ao longo do tempo, Sim. senão ia cair no esquecimento, né? Iam falir. Então, esse estudo de mercado é que traz o resultado aí para a empresa. Estratégia. Nossa, você fez lembrar, estava assistindo aí um programa de televisão, de viagem, e Singapura, o café tradicional é café com
leite condensado. É o café preto com leite condensado, uma torradinha, daí eles põem um ovo Olha molinho e, né? E olha que interessante aonde vai, enfim, fez eu viajar aí. Que bacana. E aí, né, vocês estão falando assim, o que e como fazer? Então, a gente sabe muito isso. Eu tenho que ser visto, eu tenho que inovar o meu produto. Será que o meu produto vai acabar? Será que o próprio produto tem que ser inovado? Os exemplos que vocês acabaram dando. Então, como fazer isso? Pois é. Vamos começar pelo objetivo, Sim. tá? O que fazer? Dentro do planejamento estratégico de marketing, a gente começa com essas duas perguntas. A primeira delas é o objetivo. Sim. É a meta que eu quero atingir. Então, quando a gente fala em objetivo, a gente desgravida em dois aspectos. O objetivo de comunicação e o objetivo de marketing. O objetivo de comunicação é justamente a comunicação que a gente quer transmitir. É como nós queremos o que nós queremos comunicar para o nosso público. O que nós queremos. A resposta sempre do objetivo é o que queremos. Então, quando a gente fala em objetivo de marketing, aí eu trago números. Aí eu falo, eu quero ter o crescimento de 20% dentro do ano de 2024, né? Dentro daquele valor que nós temos. E aí a gente pode definir como unidade de produto, ou então faturamento, né? Aí a empresa vai determinar qual é o objetivo de marketing dela. Daí, com essas duas perguntas, com essas respostas que a gente tem do que nós queremos, a gente vai para o como. E é esse como que são as estratégias. Então, o como eu irei fazer são as estratégias que eu vou criar para poder desenvolver aí, para aplicar e ter o resultado que eu desejo. Sim. E aí é onde a gente entra. Quando a gente fala de estratégias, né? Quando a gente fala de marketing on-off, a gente está falando de estratégias online e estratégias offline. Offline. E vocês quer acrescentar, Anderson? Não, perfeito. Colocado muito bem. Vocês sabem que eu não sigo muito ordem, né? Mas eu já quero ir para uma pergunta. Agora tudo é digital. Eu passei por essa ansiedade digital e tal. E, de repente, nós já sabíamos disso, a nossa força é presencial. Mas nós temos que estar no digital. Então, o mundo realmente se tornou híbrido, ou digital. Todas as marcas precisam estar nas duas linhas, mas tem que saber aonde ganha dinheiro, né? Porque eu vi uma palestra, acho que do Anderson, ele falou, tem empresas que a gente vai ainda usar panfletos. E a gente acha, nossa, mas panfletar, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre toda essa necessidade. Eu acho que hoje em dia a gente tem que analisar o mercado do ponto de vista de marketing omnichannel. O que seria isso? A gente trabalhar os multicanais, né? Eu acho que nós estamos vivenciando uma era do marketing onde a gente deixa de só ir para o digital e começa a olhar um pouquinho, né, para o início de tudo. Por que está acontecendo isso? Porque todo mundo está no mesmo lugar. E se você está no mesmo lugar que todo mundo, fica cada vez mais competitivo e difícil você se destacar, né? Aconteceu essa semana uma situação muito complexa e todo mundo vivenciou e presenciou, que foi aí o pane, né, no Facebook e no Instagram. Mark Zuckerberg, segundo a Forbes, perdeu mais de 16 bilhões nessa brincadeira. E quanto que a gente perdeu quando a gente está ali focando todos os nossos esforços somente no Instagram ou no Facebook? Existem rumores, né? Aí a teoria da conspiração de que a internet ela possa vir sofrer uma pane de dias, meses, e aí se vai. Não vou levantar aqui um pânico. Mas e a sua marca? Ela vai ficar refém disso? Então a gente tem que pensar um pouquinho realmente no omnichannel e nas estratégias do offline. E eu acho que existem métricas que mostram isso e ferramentas que nos aproximam de resultados muito interessantes. Quando a gente fala do panfleto, analisar. Tem uma ferramenta chamada Pestel. E a ferramenta Pestel ela traz para a gente uma análise de como que está o cenário à sua volta daquele momento. A partir daí, você começa a analisar. Será que eu preciso, neste momento da minha empresa, analisando o caixa, conversando com o meu setor comercial, conversando com o meu financeiro, é o tráfego pago? É fazer todo o investimento em vídeo, eu acho que tudo é importante quando você tem verba de investimento, quando se foi bem planejado, tá? Vou deixar aqui bem claro, tudo é importante. Mas, de repente, você analisa através do Pestel que a sua empresa está
numa fase um pouquinho mais inicial e que, de repente, vale a pena você dar os primeiros passos com uma outra mídia e que não online. Entendi. Né? Nossa, viajei aqui, né? Viajei. Eu tô sempre pensando na própria história que a Zaros passou, né? Porque hoje esse ano faz 28 anos, nosso forte é presencial, já passamos por várias crises, né? Nacionais, cidades, enfim, né? A própria pandemia. Nos mantemos ainda muito firme no presencial. A gente vê todo mundo voltando para o presencial, porque as pessoas gostam de conexão, mas vimos que a vitrine, né? Ela é importante, está em todos esses canais, são importantes. E eu vou falar, e vocês me conhecem, eu fui muito resistente a tudo isso. Você lembra disso? Lembro. Muito resistente, né? Porque a nossa venda ainda hoje a maior venda ainda nossa é indicações, é o boca a boca. Então, como eu fortaleço isso e faço isso de uma maneira melhor, que hoje a gente faz os Quiros Pockets, o café empresarial, algo que reúne melhor as pessoas. Estamos em contatos diretos. Então, é a história do leite condensado. A gente vai inovando, mas não perdendo a essência, porque eu já vi gente muito... E quase eu perdi a essência. Chegou uma época, eu falei, gente, se a gente não for para o digital, acho que a gente não vai mais existir. Mas trazer os nossos cursos para o digital, um curso digital, era um problema pela nossa metodologia. Então, mas ele pode ser um canal das pessoas nos verem de formas diferentes, né? Posso colocar uma coisa na prática? Pode. Baseado na sua história. Ia comer amendoim, ó. Olha só que interessante. A gente entende que a sua estratégia, quanto o presencial, ela traz a interação e aquela questão, a validação de estarmos juntos, as pessoas querem essa interação social e etc. Então, a gente tem uma metodologia exclusiva, né, algo único, e que faz com que a pessoa ela queira estar. Até porque a gente fala muito, quando a gente pergunta para um ex-quironista, o que você sente do Quiron? Foi o divisor de águas. E aí ele quer indicar para outra pessoa. Sim. E aí vem o digital orgânico, que ele é a validação. Isso. Ou seja, deixa eu entender mais ou menos o que ele quer dizer com esse divisor de águas. E aí tem a parte estratégica do tráfego pago. Aí nós vamos fazer uma estratégia paga para que a gente possa atingir outras pessoas que não o orgânico que está validando através da indicação. Você entende que é uma esteira? Sim. E é isso mesmo, né? São passos antes para serem dados. Não dá para a gente chegar já no resultado final, entender que o online vai trazer o resultado financeiro que a gente deseja sem fazer o passo a passo adequado. Tem que entrar para pensar, sim, no posicionamento. Quando a gente fala em posicionamento, não é a posição que a empresa se encontra dentro do market share. Perfeito. É o conceito, é a imagem que ela transmite. Incrível. Então, a gente precisa, o empresário precisa encontrar qual é o seu diferencial para daí sim ele dar destaque. Porque é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Quando eu estou lá na aula lá no Quiron, eu falo assim, o que você vende? Eu vendo conforto, eu vendo qualidade de vida. Aí o outro, que é um segmento totalmente diferente, traz a mesma resposta. Eu falo, vocês são concorrentes? Eu brinco. Justamente porque esse não é o posicionamento que a empresa precisa ter. Ela precisa parar e pensar naquilo que ela tem de melhor, naquilo que ela tem de diferencial. Nossa, mas eu não tenho diferencial. Então, vamos parar para pensar e criar esse diferencial. Para daí, sim, você conseguir ter o destaque dentro do seu ambiente, dentro do público-alvo que você quer atingir. E eu pensei aqui, né? Eu sempre uso uma frase, velocidade sempre, agitação jamais. Por quê? Porque várias vezes eu contratei, né, a questão de marketing, enfim, mas não tive a paciência da maturação. É isso que você está falando também. Porque a gente quer contratar hoje, amanhã quer tá tudo certo, e não dava nem tempo das pessoas conhecerem um pouco o mundo. Mas eu estou falando porque esse é o mundo dos empresários, vocês lidam com isso. Claro. Então, essa ansiedade... E acredito que esse marketing que vocês estão apresentando, que vai ser o Ictus, é mostrar também essa maturação. Porque nós queremos para outro. Se o outro está fazendo, só que a gente esquece quanto tempo o outro começou antes de você. Sim. Né? Então, a palavra constância. Eu acredito que vocês têm que bater muito nesse martelo, porque a gente quer pegar vocês e falar...
se virem e amanhã esteja tudo pronto. Exato. E olha, Simone, você É verdade. Você trouxe uma fala aqui que ela é muito interessante. Chegaram a perguntar para mim, né? Ai, que ótimo. Nossa, pelo tempo que vocês estão trazendo de imersão, a gente vai sair com o nosso planejamento pronto, né? Só executar. A situação não é bem assim, porque existem diversas estratégias online e existem diversas estratégias offline. No mundo do marketing, 1 mais 1 não é igual a 2. Tudo depende. A estratégia que você utilizou para a sua empresa não necessariamente é a ideal para outra. Então, o que é importante? A gente vai ter diversos momentos ali práticos, né? Onde a pessoa vai poder parar para pensar e falar assim, nossa, essa estratégia é interessante. Tá, então o que você quer atingir? A gente vai trabalhar esse objetivo. É a primeira pergunta para trazer como resposta, a resposta. Aí, trouxe isso. Então, diante de todas essas estratégias que a gente está apresentando para você, quais delas você acredita que se enquadra diante do conceito, da finalidade de cada uma delas? Interessante, ok, vamos praticar, vamos desgravidar, vamos fazer o passo a passo, né? Porque aí a gente entra no planejamento tático, né? Onde a gente vai a fundo realmente para a pessoa desenvolver a estratégia. Mas ela vai desenvolver uma, para daí ela entender qual é esse passo a passo para poder fazer o restante, né? Então, é um aprendizado, o volume de informação recebido ali é muito grande. E aí a gente também vai trabalhar os momentos para que toda essa informação se transforme em conhecimento. Olha, que legal. E você fez também eu lembrar da palavra, né? Testar. A gente tem que testar. Isso. Se todo mundo soubesse como lidar, né? No online com os tais algoritmos, né? Também é um teste. Ouvindo até o Marçal ontem na Jovem Pan, ele falou, tudo foi um teste. Tudo é um teste, né? Mas só que quantos anos essa pessoa está e ele hoje, eu vejo que ele domina muito bem e brinca muito bem com isso também, ele aproveita, né? Mas aí é uma outra questão. E aqui, gente, eu quero assim, duas perguntas numa só. Como estruturar um departamento de marketing dentro da empresa? E como, né? E que hora que eu tenho que estruturar? Se toda empresa tem que estruturar. E também a diferença, né? Entre ter um departamento de marketing e ter uma agência de marketing, ou a gente precisa ter os dois. É uma confusão isso, né? Pois é. Tudo depende do porte e do quanto você tem para investir. Tudo é possível, tá? Sim. Uma coisa, Simone, não exclui a outra. Ter um departamento de marketing dentro da empresa é muito importante. E isso independe de tamanho. Você pode ser um microempresário, mas você daí parar e ter um momento de pensar na estruturação do marketing da sua empresa. Ou você ter um funcionário que está ali, que atende ao telefone, responde aos clientes, e ele também tem o tempo para estruturar esse marketing, que, aliás, é um profissional escasso no mercado. Sim. Né? A gente teve aí uma pausa de 4 anos sem formação dentro do curso de publicidade e propaganda, por exemplo, porque todo mundo estava voltado para o marketing digital. E agora as empresas também entendem, elas estão sedentas por profissionais especializados na área. E se eu não tenho um profissional especializado na área, que tenha uma formação acadêmica para isso, eu tenho que especializar aquele que eu tenho aqui dentro, dentro da empresa. E aí, o que aconteceu? Há 5 anos atrás, as agências de publicidade entenderam que era necessário colocar um profissional dentro da empresa para poder vivenciar e entender o que é o próprio negócio e aí sim conseguir desenvolver as estratégias de comunicação e de marketing. Sim. Só que imagina o custo disso, né? A agência ter um profissional focado, falei, vem aqui, você vai passar, sei lá, 3 meses com a gente aprendendo profundamente o que a gente faz para daí você entender e poder fazer do jeito certo. Sim. Como que isso é possível? Né? E com a velocidade, você mesma falou, a velocidade que as coisas acontecem. Então, eu preciso ter profissional capacitado que tem profundidade de conhecimento no meu produto para poder fazer, para trazer o resultado de divulgação e atrair o cliente certo.
E aí, por isso que é uma fala que a gente traz, né? Que vendas e marketing, existe um conflito muito grande entre os departamentos, porque vendas culpa o marketing e marketing culpa as vendas pelos resultados. E se a gente for analisar, os dois estão certos, né? Mas eles precisam andar de mãos dadas. Justamente porque vendas... O marketing não é estudo de mercado? O que vendas vai trazer? A realidade do mercado. O que os clientes estão falando, o que ele está ouvindo e tal. Para quê? Aí o marketing o que faz? Absorve, trabalha aquilo e devolve a estratégia adequada, que é o que vai ter resultado realmente. Agora, só para complementar uma coisa interessante, que o mercado está sofrendo uma carência muito grande e se confunde muito. O profissional, que é o marketing estratégico, que é o pensante, estuda, faz estudo de benchmarking, concorrência, análise de dados, ele é analítico, ele não é executivo. Existe um marketing executivo. Isso. E aí, as empresas, quando você for estudar as funções do marketing, ela é muito ampla. E aí, o pecado, vamos falar, um pecado, quando você contrata uma pessoa, você quer que ela faça da rede social, o social media, até a estratégia de um evento, de uma ação de... marketing de guerrilha, que você vai querer atacar. Então, tem que fazer uma análise desse currículo. Por isso que, a grosso modo, na sua pergunta, o que eu vejo muito interessante. Um marketing executivo dentro da empresa e a gente trabalha com marketing estratégico externo. Com uma consultoria e que ele vem de tempos em tempos fazendo planejamento tático. E aí sim a gente coloca alguém para executar internamente. E quando não, a gente tem o marketing interno e a agência que atende. Porque também querer contratar a pessoa para fazer o marketing estratégico executivo, para fazer arte, folder, posts de redes sociais, é muita coisa, muita demanda, não dá conta e quem faz tudo não faz nada direito. É isso aí. Nossa, quanta coisa, né? E vamos agora, né, para esse momento, né, que todo mundo está falando da inteligência artificial. Ela pode ser uma companheira para as empresas em questões de estratégia, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma vilã para o marketing, né? Para a pessoa do marketing, né? Pode, Simone. Olha só, né? Pode mesmo. A gente tem as ferramentas que devem ser utilizadas da maneira correta, né? Tudo é possível fazer. A gente tem resultados excelentes com a inteligência artificial. Resultados rápidos, até mesmo de desenvolvimento de estratégia. Mas tem o jeito certo de conversar com essa ferramenta. Esse é o ponto principal, né? Se a gente falar de uma automatização, por exemplo, de WhatsApp, eu estou falando de uma inteligência artificial. Se eu for falar de... vou até entrar no aspecto do Tinder, é uma inteligência artificial, né? Como conseguir... Os algoritmos se conversam e traz o resultado. O seu Instagram tem inteligência artificial. Por quê? Porque ele entrega para você o conteúdo que você gosta de consumir. Sim. Olha que interessante. Ele faz um estudo mercadológico seu. E a gente acha, entrega. Nossa, coincidência, né? Exatamente. Só que aí, o que acontece? E aí precisa do preparo do profissional que está por trás dessas ferramentas. Não adianta a gente ter uma ferramenta, pagar por ela, se a gente não sabe utilizar, se o colaborador não está preparado para fazer as perguntas certas para essa inteligência artificial, trazer o resultado. Esses dias eu até assisti a um vídeo no Instagram falando a respeito disso. As pessoas, muitas delas estão sem vocabulário, elas estão escassas de leitura e tudo isso é necessário para você trabalhar a copy, para trabalhar a inteligência artificial. Como que você conversa? Como que você vai conseguir fazer a pergunta certa se você não tem conteúdo para isso? Então, o estudo, o conhecimento, ele é muito importante. E aí, Anderson? Eu acredito, como na fala da Samia, que a inteligência artificial ela vem como uma ferramenta que, na minha visão, nós vamos utilizar ela muito em breve para tudo. Não é só no marketing, tá? Mas o marketing ele acabou se apropriando porque o marketing ele é tecnológico. Ele sempre está na frente do mercado. Então, a inteligência artificial ela não vai pensar se não tiver um ser pensante por trás.
legal. E isso que eu acho que é o mais importante, né? Então, até por isso que existem os especialistas em inteligência artificial hoje trabalhando dentro das empresas. Então, qual é a ferramenta certa para determinado produto que você vai executar? Que nem a Sam, ela é uma estrategista e ela entende do WhatsApp. Mas se ela não entender, se ela não vai chegar lá e falar, oi, me faz tal coisa. Não é assim. As pessoas estão usando... Não é Alexa, tá, gente? É isso. A inteligência artificial não é Alexa, tá? Então é saber utilizar. E eu acho que o Ictus também traz justamente isso. A gente vai ajudar as pessoas. Porque tem muita gente que nem imagina. É como mexer no Google. Não! E tem gente que ainda não sabe mexer nem no Google, não é? Exatamente. Vou entrar nesse assunto, mas só ia terminar. Eu gosto assim, é a pergunta certa, né? Isso. Então, a gente teve lá a referência da Sara, que estava na NRF, falando mesmo que a inteligência artificial, ela vem, vamos usar aqui esse segundo plano, né? Ela vem para fazer coisas que o ser humano não precisa fazer, ele gasta muito tempo para fazer aquilo, mas quem vai estar no controle é o humano. Então, isso assim, me deixa mais aliviada, porque quando começou a surgir, parecia assim que todas as profissões iriam acabar. Exato. O mundo iria acabar e só teria robôs e nós íamos ficar que nem o filminho Sanduíches lá, né? Hambúrgueres, né? Mas que legal, gente. E uma coisa que eu quero perguntar, vocês falaram aí de copy, a gente fala de design. Hoje eu sei debater com vocês sobre isso. Com uma agência, inbound, outbound, blá, blá. Gente, não vou falar palavrão aqui, né? Eu chegava numa reunião, eu falava, meu Deus, primeiro eu me sentia burra, e não porque eu tenho essa inteligência sinestésica, eu preciso entender, né? Então, olha, eu estou falando copy, o que é? É uma escrita ou é uma redação que você faz, e geralmente, né, o óbvio precisa ser dito, como vocês no marketing, isso é tão normal para vocês, vocês esquecem quem está aqui, que às vezes não é normal. No Ictus, vocês vão dar essas definições? Copy é isso, né? Eu vi que vai falar de inteligência artificial, que eu acho isso muito importante, porque às vezes o empresário tem vergonha de falar, não sei nada disso, e aí acaba comprando gato por lebre, como fala, né? Sim. A ideia é trazer clareza mesmo, Simone. A gente precisa desmistificar essa terminologia, né? O vocabulário do marketing, para justamente fazer isso. Quer dizer, a gente, em momento algum, quer que os empresários abandonem as agências de publicidade, de marketing digital, nada disso. Precisa trabalhar em conjunto. Mas é exatamente isso que você falou. Qual é a fala que esse profissional está dizendo e eu tenho que interpretar da maneira correta? Ele está falando para mim que ele vai levar 10 dias para fazer um layout, sendo que ali a gente está mostrando para ele que dentro da velocidade e em meio período ele faz e muito bem feito e ainda se bobear em menos tempo, entende? Então, a gente precisa dar esse caminho para ele também, para ele ter esse direcionamento e falar assim, saber cobrar, né? O que eu vou cobrar da minha agência? Qual é o resultado que ela tem que me trazer? Quais são os números que eu preciso avaliar? Falar de igual para igual. Exatamente. Mas não do ponto de vista conflitivo. Não, a gente não quer colocar o empresário para conflitar com a sua agência. Muito pelo contrário. É para que eles possam trabalhar juntos. E entenda também o time da agência. A gente não está aqui para impressionar através do vocabulário marqueteiro. Porque eu, particularmente, sou uma pessoa às avessas disso. Essas palavras em inglês e tal, porque a gente lida com todo tipo de empresário, todos os níveis, e não é uma obrigação a pessoa saber falar inglês. Eu acho que é errado quando, às vezes, você quando diz na sua fala, eu me sentia uma pessoa, às vezes, até que burra nas reuniões. Não é que você era a pessoa burra da mesa, é que o pessoal do marketing queria te impressionar. Simplesmente assim. Porque você sabe o que é uma copy, mas não com a palavra copy, na época. E é isso que a gente quer levar no Ictus. Então, se você pede um design e ele fala que vai ser 10 dias, mas por que 10 dias? Né? O que acontece? Questionar e entender. E não simplesmente se limitar. Né? Me perdoem as agências, obviamente a gente sabe o time de cada uma, mas às vezes a gente vai deixar esse empresário numa posição de quem não sabe mandar,
Não, quem não sabe não pode mandar, né? Exato. Então a gente precisa Exato. ensinar para que ele saiba ter mais domínio também. Exato, porque eu acho isso imprescindível. Eu estou falando das dores que eu passei e foi muito importante para a gente chegar aqui, né? E hoje está no estágio que a Zaros está, mas me deixava muito confusa. Então, passava-se um mês, eu falava assim, contratei errado, eu não contratei para isso. O que eu entendi foi isso, então acho que vai ser muito legal, né? E, gente, onde nós devemos estar, né? Online, offline, já falamos um pouquinho, mas vocês querem reforçar isso? Eu acredito, eu gosto, eu gosto de. Eu sou muito. Eu acho que eu sou um marketing estratégico que de fato pensa. O interessante é a gente olhar para cada empresa como única. Tá. Por quê? Às vezes a estratégia que eu vou fazer para o seu negócio, mesmo que seja parecido com o do outro, não é a mesma. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito de usar e eu ouvi pela primeira vez do Michel, nosso coordenador do Kiron, né? Aliás, um abraço, gosto muito do Michel. Ele dizia o seguinte: leva muito tempo para que algo aconteça de repente, certo? E para que isso aconteça, então, que estágio que a sua empresa está e que estágio que a sua concorrência está, né? Existe o concorrente e aquele que você se inspira. Então, ele está totalmente no digital. Hoje, a Zaros está muito no digital. Mas tem empresas de treinamentos e está tudo bem. Ela está começando. Será que o lugar dela é lá? Por quê? Você já pensou se uma pessoa acabou de abrir um negócio dela digital, né? E ela está lá na internet e ela está bombando de falar, bombando de falar. As pessoas são atraídas através do lead, que é o tráfego, tá? Você fez aquele investimento, você olha lá e fala, nossa, estão falando de um treinamento. Ela entra lá, ela descobre que a empresa acabou de abrir, que a empresa não tem conteúdo, não tem pessoas qualificadas trabalhando por trás. Ela não tem um site adequado, ela não está bem posicionada no Google. E aí? Você vai passar vergonha na internet. Então, dá um passinho para trás. Às vezes eu quero me espelhar em você como inspiração, mas leva muito tempo para que eu chegue aonde você está. Isso é perfeito, porque hoje, vou aqui falar de coração aberto, eu agradeço muito de não ter acontecido de repente, mas sim um amadurecimento, porque nós não estávamos preparados, né, com esse suporte. Porque hoje eu penso assim, pessoa se chega agora a 1000 leads por dia, 1 milhão, qual é o suporte de tudo isso? Então, por isso que eu falo que a explicação que a gente fala a da comunicação, ela é muito importante, porque a gente brinca que lá em 2020 tal, a gente escutava, né, a esteira, o pacotinho, embrulha para você pôr lá e fazer os criativos. Gente, o que é isso? Os enxovais. Eu sei que para muitos, como eu dar uma aula do que eu domino, para mim é muito fácil. Mas a primeira coisa que eu tenho que me preocupar, assim, eles estão entendendo? Isso. Então, como que eu vou utilizar? Achei fantástico isso daí. E, gente, aqui, ó, como vocês veem o futuro do marketing? Como que vocês também vê, né? Assim, tá tanta informação, né? Eu brinco assim, vou para o Instagram, vou para... Vocês sabem que eu nunca tive, eu rejeitava tanto, que eu não cheguei a ter Facebook. A minha sogra falava assim, mas eu não quero aparecer, para mim já está tudo, né? Lembra disso? Eu peguei essa fase. Ele pegou. Eu não sei quem fez meu Facebook. Foi feito. Mas daí eu já migrei pro Instagram. Então eu não tive Face. Qual que são os outros antigos? Orkut, essas coisas. Nada. Eu não queria, porque assim, a vida já era exposta muito aqui, o que eu sempre fiz. Então eu queria né? Deixa eu quieta aqui no meu canto. Mas aí eu fui entendendo essa necessidade. Olha que interessante. Eu agora vivo lá no Instagram. Simone, né? Interessante falar uma coisa. Eu vou falar Ai, um pouquinho medo. de personal branding. Vou trazer. Quando a gente fala do posicionamento da marca pessoal, da pessoa que é você, que é hoje uma marca pessoal muito forte, e da empresa, elas têm que estar muito alinhada. Eu vejo uma questão assim. O Kiron, né, como programa, a Zaros Escola de Negócio, como empresa, ela pode até trazer produtos que vão ser escalados, ou seja, a gente vai vender para muitas pessoas na internet. Mas uma coisa, um dos P's do personal branding que você traz e nunca vai morrer, é a personalidade que vocês têm, justamente pela pessoalização, quando você trabalha o outro.
as pessoas não são números dentro do Kiron. Isso. Você sabe nome, sobrenome, nome da empresa, nome do filho, sabe a história. E isso não dá pra fazer escala, não dá pra fazer em grande escala, não dá. Então, é o seu posicionamento quanto empresa dentro desse produto, que tá muito de acordo com você. Outro dia me falaram assim em Santos. Gente, a Simone lembrou o nome do meu filho. Eu falei, meu Deus, sério? Ela lembrou como está fulano. É isso. É o seu posicionamento, é a sua personalidade dentro disso tudo. E a sua empresa tem isso. Então, não adianta querer remar contra a maré e querer estar no digital. Ele é importante e tem um público para isso. Até porque a gente não consegue atingir, de repente, Portugal, que é um público super forte, que consome. A gente precisa ir para a internet. Mas a gente não vai deixar de atender o pessoal presencialmente. Entendi. E ser verdadeiro, né, Simone? Quando a gente fala em marketing, as tendências, o pessoal ele tá cada vez mais antenado no que está acontecendo. As informações elas acontecem rápidas demais. Então a empresa também precisa ter velocidade na maneira de tratar a informação, a comunicação do seu produto, estar à frente sim em benchmarking, né? Olhar para os concorrentes, e não só do seu segmento, mas outros também, para poder trazer as estratégias e ser o pioneiro, ser o inovador. E eu falo, pioneirismo não significa que ele vai ser o primeiro no mercado, não. A gente tem o caso, lembrando aqui, da Kaiser Bock. Kaiser Bock, todo mundo lembra, foi um sucesso, não foi? Mas sabem qual foi a cerveja que lançou Bock no Brasil? Foi a Skol. Skol. Nossa, não sabia. Só que daí o que acontece? Eles fizeram uma pesquisa qualitativa para poder identificar, né, a degustação às cegas, entender qual era a resposta do público. Por unanimidade, todo mundo aprovou e o marketing não acreditou no resultado que deu. E aí eles não colocaram a linha de produção suficiente para poder produzir a cerveja. Então chegaram na época do inverno os bares, restaurantes, todo mundo pedindo, e eles não tinham para atender. Então, como o mercado é muito rápido, a Kaiser veio na frente, lançou a cerveja e se tornou a primeira no mercado, mas não a pioneira na cerveja Bock. Olha que interessante. Então, o que demonstra isso para a gente? A gente está falando lá de trás, estamos, mas a realidade aqui vem ainda mais forte, porque se você não fizer da maneira correta, se você não for verdadeiro na frente das câmeras, na internet, mas também no offline, você está fadado ao fracasso. Então, você tem que unir os dois. É isso que eu sinto muito hoje, e a gente sempre, constantemente, vem estudando, e essa é uma força muito das Aros. Eu sempre comecei, né, com as Aros falando assim, eu só vou ensinar aquilo que eu faço. E às vezes dói quando fala assim, você não, eu vou ensinar aquilo que eu faço, e se eu não faço, eu falo, ainda eu não faço, mas isso é importante para a empresa. E entendi que isso também era para o digital. Mas a grande dificuldade é que você não está vendo ninguém, né? Você é você com você mesmo, nesse exemplo que nós estamos dando. Mas eu vejo que hoje, organicamente, eu estou muito no orgânico, tem lá 7.000 pessoas, e quando a gente abre uma live, tem 50, 60 pessoas, chegamos a 100 pessoas. Mas às vezes eu vejo gente com, né? Milhões, e tem lá 90 pessoas, 30 pessoas. Daí eu falo, gente, que coisa estranha isso. Então, e eu acredito muito que o mundo está partindo para isso. Esse excesso de informação, eu quero verdade. Aí eu já sei que ele vai vender, mas deixa eu ver se é uma verdade. Deixa eu ver se esse curso é uma verdade. Por isso que estamos há 28 anos no mercado. Festa esse ano, hein? Com 7-9, ele adora. E sempre inovando. Mas, puxando só para finalizar essa pergunta, para onde nós vamos? Para onde nós estamos caminhando. Lembrar sempre, o Instagram de hoje não é o mesmo de 13, 14 anos atrás. O algoritmo mudou, o comportamento do consumidor mudou. O consumidor das Aros de 28 anos não é o mesmo de hoje. Não é. E tá tudo bem. Então, isso é que é tão importante. Então, o Ictus, ele traz justamente essa visão de como o mercado está. Mas tem coisas, e aí eu vou falar, tem coisas que não mudam. As ferramentas que nós vamos apresentar ali, e às vezes ferramentas as mais conhecidas, uma SWOT, né? Vamos colocar, para falar de um pestel. Tem gente que nem quer usar mais a SWOT, porque, gente, mas ela é fantástica. A SWOT é fantástica fazer a cada 6 meses. E mais, hein? Você tem que fazer a sua SWOT.
Porque você muda. Poxa, se a gente muda, por que a nossa empresa não vai mudar? A sociedade muda. Organismo vivo. É o organismo vivo. Então, quando você fala, né, do Wendel, ele também, só que ele está acompanhando, né? A evolução, ele está estudando. Por que tem, toda hora tem assim um curso marketing digital 2.0, 3.0 e aí vai? É justamente porque mudou. Então, o futuro é continuar fazendo o que nós estamos fazendo, mas se atualizar, entender que é tudo muito orgânico e a gente precisa caminhar lado a lado. Atualização é sempre, e eu brinco que a gente acabou de atualizar toda a pedagógica do Quiro, o logo, e estamos começando a testar nesses grupos, mas a gente já tá fazendo mudança da própria atualização. É muito Exatamente, maluco isso. exato. Não dá mais, vamos, né, o que traz aqui, qual é a necessidade. Então, acho que é muito importante também a gente ver nesse sentido. E olhar para a sustentabilidade, né, Simone? ESG já não é um tema novo, apesar de ser uma novidade para muitas empresas. E também é uma necessidade que o consumidor vem pedindo, né, Anderson? Opa. Ele vem pedindo muito um olhar para esse meio ambiente, para o futuro do planeta. Então, a gente também tem que pensar nisso. E às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio para as pessoas. Tem gente que de repente isso. nem sabe o que é ESG, não sabe. E tá tudo bem. Então, a ideia é justamente a gente estar aqui sempre pronto e predisposto a ensinar. Pode e falar. o que a minha empresa pode, né, ajudar, Isso. né? Que nem nós somos na Dengo, que legal. É uma questão de cooperativa. Claro que daí o cacau vem muito mais puro, dá uma família sustentável, a família não precisa, né? Até foi feita uma pergunta, mas vocês estão dando condições a essas famílias, daí os filhos vão embora. Ela falou, não, pelo contrário, eles vão estudar para vir e trazer melhorias para esses pais, da Dengo, né? Olha Que vocês lá. fizeram o Kairos. O Kairos Experience foi Posso maravilhoso. trazer uma insight aqui de marketing para ficar para as pessoas? Sim. A Dengo, né? O que ela faz, entre outras empresas? Vamos pegar nela. Não é aquilo que você fala, nem aquilo que você escreve, nem aquilo que você demonstra. É aquilo que eu desperto como sensação no outro. O marketing de experiência é justamente isso. Não foi nada do que eles falaram lá. É associativo com aquilo que você sentiu. Você está me trazendo informações que a Dengo trouxe para você, mas não foi do que eles falaram. Foi porque você sentiu alguma coisa, que é o que o Kiron faz. A gente estava ontem, vou falar. Eu estava ontem na Pura Água e Ar, vou até colocar o nome. Tava com a Marcela. Ai, meus queridos, beijo. Marcela e Arthur. E eles falaram uma coisa muito interessante. Que o Kiron traz ferramentas, óbvio, algumas ferramentas exclusivas, outras de mercado. Mas o que é mais importante é a sensação que eles carregam há 10 anos, que o Kiron deixou lá de trás e que até hoje reverbera nele. Ou seja, não é o que a Simone disse, mas foi a sensação que você deixou na Marcela até hoje, que ela fala com os olhos brilhantes. Esse é o segredo. Agora, como a gente faz isso dentro do nosso negócio? Com Ictus. É isso aí. O Ictus. Então, vamos falar dele? Vamos. Né? Porque a gente já falou estratégia online, offline, que vocês vão Agora trazer. você vai falar pra mim. Então, assim, o que é o Ictus? Para quem é? Então, me fala aí esse workshop que vai ser maravilhoso para esse mês. Vamos lá. O Ictus, ele é voltado para todo profissional que quer se especializar no marketing, seja ele online ou offline, para justamente trazer a linguagem, a sensação, aquilo que é necessário para poder trabalhar o marketing dentro da empresa ou ser um aliado dentro de uma agência de propaganda, uma agência de marketing. Então, a gente vai ensinar ali como estruturar esse marketing, pensar no posicionamento da empresa, trazendo ferramentas práticas para que traga um olhar totalmente diferenciado. E o que é bacana, né, Simone? A gente sempre fala, é um workshop. O que é workshop? É uma oficina onde eles vão realmente praticar as ferramentas que a gente vai trazer. É Os isso. jeitos Zaros de ser. Jeitos Zaros de ser, é isso aí. Porque Zaros não fala. É o que deixa, o que, Anderson? É o que a gente A É que a sensação, sensação, o o que você transmite, que você desperta. E por isso que as pessoas praticam, aplicam e têm resultados. É isso? É isso aí. E quando vai acontecer esse Ictus? 23 e 24 agora de março, das 9 da manhã às 18 horas. E é o primeiro curso híbrido da Zaros, né? Ai, que frio na Fazendo barriga. Então, história aí. a gente tem aí você que gosta do curso presencial, estar ali em contato com a gente, né? Tirar a sua dúvida ali na hora da aplicação da atividade, conversar, fazer o network, que é tão importante.
tem o curso presencial. Mas se você está muito longe, se você prefere fazer no conforto do seu lar, tem criança, né? Muitas vezes tem que ficar em casa, tudo, alguma coisa que não permite, temos o online também para você poder usufruir e adquirir o conhecimento com a mesma qualidade. Isso aí. Porque a gente acredita que educação transforma. Então, a Zaros, ela quer transformar o mundo através da educação. É Porque isso aí. conhecimento nunca roubam da gente. É. Vai ter o link? Como é que vai ser? Pra comprar? Vamos colocar o link para fazer as compras. Entrando no Instagram também, lá na nossa bio, Zaros Escola de Negócios, você encontra o link de compra. A gente tem aí todo o comercial. Manda uma mensagem para a gente também. O comercial está ativo para poder tirar todas as dúvidas, mandar o material descritivo e saber muito mais de todo o conteúdo. A gente tem lá toda a descrição de tudo que a gente vai transmitir nesses 2 dias. É isso? Mais Não algum é? recado, Anderson? Que vai ser um prazer ter vocês lá. Eu acho que dali a gente vai transformar em uma conexão, Simone. Você sabe que você falou uma coisa que você está falando da educação, é que eu fiquei até emocionado aqui falando. Eu sinto que aquilo que não alimenta mais a minha alma não vai fazer mais sentido na minha vida. E o Ictus, ele traz justamente isso. É uma transformação para que você tenha capacitação educacional mesmo, com o método Zaros. Então é isso. É tão bonito isso. Eu acho que as pessoas se perderam um pouco nesse universo de educação. E aí a gente vem com essa metodologia Zaros, que a gente aplica nos nossos negócios. E aí isso é teoria, aplicabilidade, porque a pessoa ela tem que sair ali com a sensação. E ela tem que entender que ela aprendeu, ela vai aprender e ela vai aplicar na vida dela. Então é sensacional. Eu fico emocionado porque o curso vai ser lindo. E vai ter resultados. Vai, É isso. vai. Ictus, o que significa? Ou tem que trazer o pai É da... a intensidade, não é isso, Vem aqui, Renan? Renan. Vem aqui, Renan. Renan. Não, vem aqui. Renan é nosso marketing estratégico por trás, pensante. Desenvolveu entendeu? toda a Ele é da identidade marca. visual. Ele é maravilhoso. E aí, ó, o que é um ictus? O ictus, ele é a fonética da potência de uma sílaba ou de uma frase. Então, é o ponto mais forte de algo. Foi daí que surgiu toda a ideia do ictus, que é justamente trazer a marca mais forte entre um online e um offline. Junta tudo, a sua marca vai ficar mais forte, que é daí que vem o conceito do ictus. Se você observar no logo, tem um elefante, que lá no dia do workshop a gente conta o que significa esse elefante também pra você. Ai, que legal! Muito bom, gente! Esse cara é criativo, viu? Gosto, adoro. Zaros é Zaros a é educação, Zaros. É isso aí. né? Gente, fico muito feliz. Deixa uma palavra, outra palavra, pra gente terminar esse TBcast que foi tão leve. Você viu, eu Foi fiquei gostoso. comportada. Ficou. Porque eu vou falar, agora que acabou, a 5ª série que habita a Simone é a mesma que habita a mim. Aí a gente se olha e vai dar risada, do nada. Depois nós temos aqui o dia que a gente se conheceu, Nossa, gente. Lá pra na rir. Até o Areia que Canta. E tinha que falar tudo isso, né? Eu sem No dormir, meio do mato. Sem dormir 3 dias. Ele foi fazer uma entrevista comigo pelo SBT, lembra? Lembro. Depois tinha que pagar. A maquininha não funcionava. É muito legal essa história, né? É muito legal. A gente conta. E a Sâmia também, né? Uma querida que veio fazer o Quiro, hoje faz parte aí também da nossa empresa. E que eu tenho orgulho, gente. Eu tenho orgulho de ter vocês na minha equipe. Oh, meu Deus. Gratidão. Gratidão Sabe mesmo. por essa quê? é a palavra. Porque vocês carregam vocês sabem a minha preocupação de carregar esse valor. Isso aí, sentimento, educação, transformação, esse método Z que a gente quer apresentar para as pessoas. Então, às vezes, eu deito e eu agradeço muito, né? Eu tenho uma meditação que eu faço. Quem são as pessoas? Que elas mandem luz para você e que você mande luz para elas. E eu ponho vocês todos da minha equipe, porque assim, vocês compraram a minha ideia, né? E vocês estão levando para frente, né? O meu amor, o meu valor, ok? Então, amém. eu vou agradecer aqui. Emocionada. Simone, eu vou falar rapidamente isso aqui porque eu gosto. Eu sou aquele cara que gosta de quebrar protocolo. Quando nós nos conhecemos, há 10 anos praticamente, há uns 10 anos, e eu te entrevistei, eu me apaixonei por você. Você já despertou sensações em mim na entrevista. E aí eu queria conhecer a metodologia, eu conheci, eu fiquei apaixonado. E daquele dia eu prometi pra mim mesmo,
um dia eu vou trabalhar com ela. Leva muito tempo para que algo aconteça de repente. Eu estou como especialista das Aros aqui agora tem um mês, mas eu trabalho com eles há 10 anos. E eu trabalho com isso há 10 anos, fazendo, transformando. Já passei por produção de vídeo, comunicação, personal brand, marketing pessoal, tudo com a Simone. E hoje eu tô aqui. Ou seja, é uma construção. Então eu que agradeço a oportunidade publicamente, porque você é uma inspiração. E você, sem saber lá atrás, me trouxe sensações e emoções que eu carrego até hoje. Então hoje eu sou fã da marca Aros por conta de você. Então é por isso que eu tô aqui hoje. E dedico a minha vida a ela. Gratidão. Tá vendo? O que sobrou pra eu falar, né, Simone? Falar, eu também sou apaixonada por essa empresa, amo as Aros Escola de Negócios, coloco toda a minha emoção ali dentro para fazer realmente as coisas acontecerem, terem resultado. E convido você a estar com a gente lá. Se eu for falar, eu sou uma chorona, então é melhor não entrar. Eu já começo aqui, né? Ela é demais. Quem me conhece sabe. Então, mas é muita emoção, realmente, né? Saber aí também que dentro dos workshops é o segundo, né? Começamos aí com o Mageus, vendo agora o Ictus, mostrando um outro lado, né? Da minha experiência. Aliás, são 20 anos de academia mesmo no marketing estratégico. Então, trabalhando aí as empresas, os alunos, que eu tenho o maior orgulho de falar que super bem colocados no mercado. Então, e não há dinheiro que pague, eu falo. Essa emoção que você coloca, né, da transformação das pessoas, eu falo que é a minha missão de vida. Então, de você ver uma pessoa que aprendeu aquilo que você ensinou e praticou e falou, deu certo, deu resultado, olha onde eu tô. Gente, não tem. Os alunos, né? Isso. Os alunos, quando você encontra, eles agradecem. A gente tem aluno, assim, né? De faculdade. E quando eu fui migrar da graduação para consultoria, para treinamento corporativo, a essência continuou a mesma. Porque é uma transformação também. Quando a gente senta para prestar uma consultoria para um cliente, a gente também transforma a empresa e transforma vidas. Porque são pessoas que levam aquela empresa para frente. E cada ser é único. Como você diz, cada empresa é única, cada ser é único e deve ser tratado com a sua individualidade. E aí o crescimento, para uns pode ser pequenininho, mas para ela pode ser aquela imensidão. Então chega, gente, é isso. Vem pro Ictus. Vem pro Que Ictus, delícia. 23 e 24 de março, com esses gigantes. Gente, eu assino embaixo. Se comprar, não gostar, as Aros devolve o dinheiro para você, porque eu confio nesse pessoal aqui. Viu? Ó, um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana. Gratidão. Ai, Obrigado por vocês são tudo. demais. Que legal.